Existem, de maneira ancestral, padrões de comportamentos que nós associamos com o masculino. E existem padrões que nós associamos com o feminino, vai ter uma zona cinza no meio. Não adianta o cara querer falar, não, mas eu me visto de mulher, mas eu sou muito seguro da minha masculinidade. Amigão, não faz sentido. Quando um homem fala que não vejo problema nenhum em usar maquiagem, colocar um batom e sair de mulher no carnaval, você está expressando um comportamento que vai destruir a mesma sociedade na qual você cresceu e vive. Seus filhos, mais ou menos isso. O que aconteceu de uma geração para outra? Você vai ter desconstrução da figura masculina na música. Dá uma olhada nas músicas sertanejas, o que elas são. É música de corno, é música de pau mole. Estão falando para você pensar assim, pense o contrário. Estão falando para você se comportar assim, comporte-se ao contrário. O objetivo aqui é falar um pouco sobre o universo do desenvolvimento masculino, fazendo com que você se torne um cara excelente todos os dias. Que pra compra tem tudo lá também. Tá tudo lá. Quem me conhece pela internet, meus pêsames. Quem não me conhece ainda, meus pêsames também. E se você tiver uma personalidade frágil, sei lá, for uma pessoa sensível, falar que palavras machucam, amigo, seu lugar não é nesse podcast. Ou te amo ou te odeio. Eu costumo dizer que eu não passo impune na frente das pessoas. Sim. Pro povo que fala que palavras machucam, vamos fazer o seguinte: passa lá no consultório, eu vou te xingar de feio e depois vou dar um murro na sua cara e quebrar 2 dentes, você me diz qual dos 2 doeu mais. Sim. Então para com essa merda, né? Sem frescura. Não, sem frescura. Então o mundo já tá fresco demais. Chega, já tem lugar demais para frescura. Vamos botar um troço mais quente aqui, botar o pingo no i, botar a verdade na mesa. Chega desse politicamente correto, já encheu o saco de todo mundo. Justo. Né? Não adianta. A gente tava até fazendo um brief aqui antes. A primeira pergunta aí que você vai lascar. Veja bem, Loyola, olha o momento que nós estamos vivendo. Nós estamos com um pezinho dentro do carnaval, né? E é onde as pessoas se revelam, né? Porque diz que quando a pessoa tá mascarada, né, tem uma fantasia, essa pessoa de repente ela tá se escondendo, mas está revelando aquilo que ela é por dentro, né? É um jeito de eu fazer as coisas sem me comprometer. Eu coloco uma máscara do máscara, eu viro máscara, mas quem tá por trás sempre é uma pessoa querendo fazer aquilo. Então, falando de masculinidade, existem alguns homens que se vestem de mulheres, se maqueiam e tem tanta oportunidade de comemorar o carnaval com 1 milhão de fantasias. Superman, Batman, enfim. Mas não, eles querem se vestir de chapeuzinho vermelho, né? Eles querem que tipo assim, como tem mulher que sai pelado na rua só de calcinha e sutiã ou de biquíni. E seguindo uma tendência, né? Que parece que todo mundo está querendo fazer. Para que o homem prove a sua masculinidade, ele tem que fazer coisas femininas. Então a pergunta para você é: um homem que toma dedada, ele estaria provando que ele não tem a sua masculinidade frágil? Loyola. Falar que um homem tem que assumir comportamentos femininos para que ele prove sua masculinidade faz tanto sentido quanto você entregar para um anão o prêmio de menor gigante do planeta. Não faz sentido, ele é um anão. Como é que é? Não vai funcionar. Então, vamos lá. Existem, de maneira ancestral, padrões de comportamentos que nós associamos com o masculino. E existem padrões que nós associamos com o feminino, vai ter uma zona cinza no meio. Não adianta o cara querer falar, não, mas eu me visto de mulher, mas eu sou muito seguro da minha masculinidade. Amigão, não faz sentido. Eu lamento muito, você tem algum fetiche, tem alguma coisa, eu vou olhar pra você vestido de mulher e de batom e vou falar, essa madeira leva prego. É simples desse jeito. Existe também uma campanha na internet para que homens mijem sentado. Ah, pelo amor de Deus. Começa que fala assim, homem tem que fazer xixi sentado. Vamos para o começo da conversa. Homem não faz xixi, homem mija. Certo. Certo? O cara põe a cobra com a olha pra fora e espirra aquele jato da grossura de um poste. É isso que um homem tem que fazer. Se você olhar nos animais, a natureza sempre tem a resposta pra tudo que você tem dúvida. Olha nos animais. Um cachorro mija do jeito de uma cadela? Não. Não. Então você vai mijar do jeito de uma mulher por causa de quê? Por causa de higiene? Não, porque eu tenho que manter a higiene lá em casa. Amigão, se você não consegue pegar esse pinto mole e apontar e acertar o meio do vaso, quando ele tá mole e manipulável, faça ideia na hora que ele estiver duro, o que você consegue fazer com isso? Que deve ser quase nada, né? Você não tem destreza pra lidar com a arma descarregada, quando ela tá municiada, você vai fazer o que com ela? Vai matar os outros. Vai fazer... Vai matar o inocente. Vai fazer vai começar a meteção lá em menos de 1 minuto e meio, o cara já tá gozando. É lógico. Queima largada. Você não sabe fazer, você não sabe usar esse troço quando ele tá sem munição, quando coloca bala no cartucho vai dar merda. Então esse papo de que homem tem que assumir comportamento feminino pra provar a masculinidade é a coisa mais ridícula do mundo. Uma criança tem que assumir um comportamento adulto pra poder provar a infância dela? Não, não faz sentido. Mas faz parte da cultura que está inserida no Ocidente, da tempestade de loucura que se abateu sobre o Ocidente. A gente tem que masculinizar a mulher,
feminilizar o homem, sexualizar precocemente a criança e infantilizar o adulto. Que diabo de sociedade que a gente vai construir? Exatamente a sociedade que a gente tem hoje em dia. É um plano. Eles têm um plano. O Brasil, por exemplo, vamos falar do nosso quintal aqui. O Brasil, por causa desse tipo de cultura maluca, nós somos campeões. Estamos entre os 5 primeiros colocados do mundo. Em alguma posição dos 5. Em uso de drogas e entorpecentes, alcoolismo, depressão, ansiedade e síndrome do pânico. Cara, para você ser são mais de 190 países no mundo, para você estar entre os 5 que tem a maior incidência dessas porcarias, alguma coisa não está indo bem nessa sociedade. Um cavalo morto é um animal sem vida, alguma coisa que está errada não parece certa. Essa sociedade que produz esse tipo de padrão cultural, ela não está envolvida exatamente com princípios que vão levá-la para frente. Na verdade, vai levar para trás. Uma das provas disso aí, para que uma sociedade, uma nação, consiga, dentro do intervalo de uma geração, 30, 40 anos, para que ela consiga produzir a mesma quantidade de pessoas que ela tem hoje. O Brasil está com 200 milhões de habitantes. Para a gente ter 200 milhões de habitantes daqui a 50 anos, a gente deveria ter uma taxa de fecundidade de 2,1 filhos por mulher. Taxa de fecundidade é quantos filhos você espera que aquela mulher tenha ao longo da vida fértil dela. Sim. Então, para que uma geração produza uma geração de igual número, 2,1. O Brasil está com 1,6. A conta não fecha. 1,6. Se você fizer a matemática no papel, isso significa que daqui a 50 anos nós vamos ter metade da população mundial que você tem hoje. No Brasil, 1,6? Sim. Metade da quantidade de brasileiros. De que maneira que a gente está conseguindo induzir essa redução populacional? Uma delas, homens comportem-se como mulheres. Mulheres comportem-se como homens. E no final das contas, eu vou colocar os dois com uma crise de identidade imensa. Você procurando uma mulher feminina não encontrando, a mulher procurando um homem masculino não encontrando, esses casais todos que não estão sendo formados produzindo menos crianças. Dentro de 50 anos você vai ter 100 milhões de pessoas no Brasil, daqui a 50 anos você vai ter 50 milhões de pessoas nesse país. Daqui a 50 anos você vai ter uma população menor que o Brasil tinha na década de 70. Já pensou? Com a infraestrutura que a gente tem? Meu pai. Nós somos um dos principais produtores de proteína animal e de grãos do mundo. Se você tiver só 50 milhões de pessoas nesse país, quem é que vai estar cuidando dessa indústria? Não vão ser brasileiros. A gente vai pedir para ser colonizado de novo. Justamente como alguns países estão fazendo campanhas para que nasça, que incentiva você a ter filho e até se oferecem a sustentar o seu filho. Então, quando o cara se veste de mulher, ou ele acha que não tem problema nenhum, ele levar uma dedada, esse mental está fazendo parte de uma agenda que é muito maior e muito mais assustadora do que ele poderia pensar. Mas é esperar demais que o brasileiro com QI de chimpanzé, um QI médio de 83, ele consiga entender a agenda que está dominando as decisões dele. Que uma pequena atitude pode afetar tanto o Brasil ou o mundo a longo prazo. Não é só uma pequena atitude, mas é... um comportamento, né? Não, vamos lá. Ele tem que entender que aquilo que ele está fazendo é um tentáculo de um polvo muito maior que vai devorá-lo mais tarde. Então, quando uma mulher... vou pra academia, vou tomar testosterona, vou tomar hormônio, eu quero ficar com bíceps assim, eu quero ficar com o abdômen tanquinho. Minha filha, você está sendo a manifestação de um comportamento que vai destruir a mesma sociedade a qual você vive. Impressionante. Quando um homem fala que não vejo problema nenhum em usar maquiagem, colocar um batom e sair de mulher no carnaval, você está expressando um comportamento que vai destruir a mesma sociedade na qual você cresceu e vive. Seus filhos, seus netos. Que país que a gente vai ter no futuro? País nenhum. Ou, de repente, vai ser um país onde se ensina mandarim nas escolas. Sim. Né? E quem vende a comida para você, quem entrega seu iFood ou quem cuida da plantação é um indiano. Porque a gente não vai ter brasileiros para isso. Isso é um fenômeno que acontece no Ocidente como um todo, mas a gente vê porque é o nosso quintal, né? A gente vê isso com grande veemência no Brasil. Mais grande veemência. Homens pedindo desculpas, igual teve o pai do cara é um pegador. Já casou, sei lá, 8 vezes, 9 vezes, só casou com mulherão. O cara vai pra televisão participar de um programa e pede desculpa por ser macho. Mais ou menos isso. O que aconteceu de uma geração para outra? O que houve? Que quebra de paradigma que houve aqui? Homem, normalmente, a gente tem uma população de mais ou menos 95% de homens e mulheres são heteronormativos. Vai ter 5% da população brasileira que não segue uma sexualidade heteronormativa. Ou o cara é bissexual, ou o cara é homossexual, ou a mulher é bi, ou ela é homo. Enfim, 5%.
95% segue um comportamento heteronormativo. Homens que gostam de mulheres, mulheres que gostam de homens. Sim. Está embutido nos seus genes, está embutido nos seus ossos. Qual é o padrão de mulher que você espera encontrar? Justo. Não vai ter cultura que consiga inverter isso na cabeça de um homem. Da mesma maneira, tem um padrão do que a mulher vai querer encontrar para um relacionamento de longo prazo. E não vai ter carnaval com roupinha da Chapeuzinho Vermelho que mude na cabeça da mulher que tudo bem, é divertido, esse cara é bacana, ele me entretém, mas para um relacionamento de longo prazo e laços afetuosos, isso não me apetece. Segurança. O homem tem que ser seguro. Justo. De novo, aí, vamos lá, até preparei uma lista aqui. E aí eu vou enquanto você procura aí, veja bem como você tá falando uma coisa com toda razão. Eu acabei de ir no cinema, e você ainda que não foi, tem um filme do Aquaman 2. O Aquaman é um dos filmes mais famosos da DC, cheio de efeito especial. Ele tem esse porte de homem do tempo que a gente aprendeu nos nossos heróis do passado. Né, um cara forte, barbudo, tal. E aí você vê um empenho da grande mídia, especialmente no Hollywood, que a gente não pode deixar de falar que eles são a grande mídia. É um filme que é realmente distribuído e divulgado no mundo todo, e tem um poder de influência muito grande. E é um filme voltado mais pro público jovem, crianças, ou seja, na formação. Os nossos heróis, Loyola, era homem. Eles estão tornando os nossos heróis, que são símbolos de masculinidade, tipo, é o topo, né? Não é o 880, no caso seriam os 80. Se um herói não é herói, imagine nós que vivemos aqui no dia a dia da sociedade. Ele pega esses heróis que deveriam ser o nosso modelo de masculinidade e estão fragilizando ele. Se você vê o Aquaman agora, ele sai do mar pra cuidar dos neném, o neném mija nele, ele troca a fralda, a mulher dele dá bronca no Aquaman. Antigamente o Aquaman eu tinha medo de olhar pra ele. Agora, a mulher a mulher dominou. Você pode ver lá. Você vai assistir o que eu tô falando. A turma, eu lembro do Hulk. Você lembra disso aí, Laura? O Hulk, ele não podia se transformar. O Hulk virou um hipster. O Thor virou um gordo alcoólatra sentimental. A desconstrução da figura masculina, ela vai passar pela cultura... É inacreditável. Do filme, vai passar pela cultura da literatura, vai passar pela... Você vai pegar um filme de ação, levanta lá uma mulher de 1,60 m com 50 quilos, bate em 5 mercenários. Já pensou? Da onde que você já viu isso no mundo real? Haja suspensão da realidade para isso. Uhum. Você vai ter desconstrução da figura masculina na música. Dá uma olhada nas músicas sertanejas, o que elas são. É música de corno, é música de pau mole, aquilo lá. Quando você aborda o mundo atual, a primeira providência que eu recomendo que as pessoas façam, quando você vai consumir qualquer tipo de produto de mídia de massa, a primeira providência que você tem que tomar é que o que eles estão te apresentando é o inverso daquilo que você deveria expressar. Então, vai contra que dá certo. Pense ao contrário. Estão falando para você pensar assim, pense ao contrário. Estão falando para você se comportar assim, comporte-se ao contrário. A gente foi nos últimos... Você é um cara novo, mas vamos botar nos últimos 30, 40 anos. Obrigado pelo novo. Nos últimos 30, 40 anos, você ouviu direto da grande mídia e de influencers do ramo da filosofia, da psicologia, que nós vivemos um patriarcado opressor. É a figura de linguagem que se utiliza... Meu pai me batia. Patriarcado opressor. Né? O patriarcado opressor. Tudo bem. Qual seria o inverso disso? Que nós vivemos num matriarcado opressor. E sim, a nossa sociedade de hoje, ela é, há muito tempo, um matriarcado opressor. E eu provo para você isso. Prova, então. Vamos dizer que do outro lado daquela porta lá, tem um ser humano. Do outro lado da porta ali, tem um ser humano. Não vou te dizer qual é o sexo dele. Mas eu vou te dizer que essa pessoa que está do outro lado da porta, a personalidade dela, o espírito dela, expressa bondade, empatia, paciência, lealdade, sensibilidade, doçura, compaixão, tolerância, companheirismo. Esse ser humano é um ser humano compreensivo, atencioso e carinhoso. Um pedaço de algodão doce. O que você acha que está do outro lado da porta? Um homem ou uma mulher? Uma mulher, a gente imagina. Ótimo, ok. Agora eu vou dizer que do outro lado daquela porta tem um ser humano cujo espírito, ele tem um espírito que expressa competitividade, ele tem um espírito predador, conquistador, agressivo, violento, manipulador, egocentrado, intolerante, irritado, grosseiro e insensível. O que você acha que está do lado daquela porta lá? Um homem. O Hulk. Você entendeu que quando se fala do espírito feminino, você só vai ter qualidades boas. E quando você fala do espírito masculino, tudo que é de ruim está associado à masculinidade.
Aí é verdade. Né? Tudo está associado à masculinidade. É verdade. Então o cara é egocentrado. Bom, se o homem é egocentrado, por que mais de 60% dos divórcios são iniciados por mulheres? Não era pra ele estar pedindo o divórcio porque quer comer todo mundo na rua? Uhum. As mulheres são cuidadoras, sabe? A mulher é nutriz. Então, só 1,8% dos brasileiros doam sangue. Só 1,8%. E 57% são homens. Se a mulher é tão nutriz, se ela é tão empática, por que ela não vai lá doar sangue para outras pessoas? Uhum. Mais de 70% dos doadores de órgãos no Brasil são homens. Se o cara é tão irritado, agressivo, violento, por que os homens constituem 70% dos doadores de órgãos nesse país? Vamos fazer o seguinte: homens e mulheres são seres humanos e seres humanos são capazes de coisas muito incríveis e belas e grandes atrocidades. Sim. Seres humanos. O fato de você associar traços de caráter e personalidade negativos com a masculinidade e traços de caráter e personalidade positivos com a feminilidade faz parte da cultura desse matriarcado opressor. Sim. É a mesma cultura. Sim, porque nós vivemos não no patriarcado. Uhum. Nós vivemos no matriarcado opressor. Exatamente. Onde ser homem parece que virou um crime. Primeiro já virou uma coisa indesejável, né? Os meninos têm que se conectar aos seus sentimentos. Os meninos, você é homem, você tem que se conectar à sua criança interior. Que diabo é isso? É algum tipo de personalidade? Você tem tendência para algum tipo de infantilização psiquiátrica? Você sofre de retardamento mental? Faltou oxigênio no seu cérebro? Que diabo de criança interior? Enquanto você é homem e se conecta à criança interior, quem é que protege sua família? Bom, quando você ficar com mimimi, o que acontece lá fora? A única coisa que vai proteger qualquer ser humano nesse planeta de um homem violento é outro homem violento. É a única proteção que você tem. Uhum. Eu sei me defender. Minha filha, você é mulher. Certo? Meu pulmão, se a gente comparar idade por idade, peso por peso, uma mulher da sua idade, da sua altura, do seu peso, seu pulmão é 25% mais capaz de fazer trocas de oxigênio que o dela. Significa que quando ela cansar, você ainda tem fôlego para 25% mais de tempo de porradaria. Uhum. Vocês saíram no tapa durante 10 minutos, ela cansou, você ainda aguenta dar tapa na mesma intensidade, com o mesmo vigor durante mais 2 minutos e meio. Por uma questão natural. Natural. É como o nosso corpo é constituído. A caixa torácica é maior, o diafragma é mais forte, você consegue trocar oxigênio 25% melhor do que ela. O ATP no seu músculo, que é a fonte de energia que gera a explosão muscular, você é capaz de uma explosão 3 vezes mais rápida e 3 vezes mais forte que a mulher. Uhum. Eu lamento muito, porque eu nasci XY e tive contato com testosterona a minha vida inteira, meu músculo foi formado assim. Certo. Seus ossos chegam a ser, dependendo da área do seu corpo, chegam a ser 2 vezes mais densos que o dela. Então me explica como é que uma pessoa da mesma idade, da mesma altura e do mesmo peso, uma do sexo feminino e uma do sexo masculino, que tem o mesmo tipo de treinamento, como é que essas duas pessoas vão conseguir sair no tapa? É uma covardia. A única pessoa que vai proteger a senhora, na hora que o marido da senhora quiser voar pra cima da senhora com um pedaço de pau, sim, não é a senhora segurando um pedaço de pau. É um outro homem, de preferência segurando uma arma de fogo. O que acontece na polícia? 80% dos policiais são homens. Por quê? Porque na hora de defender a sociedade do grande agressor que ela pode ter, não adianta uma mulher empoderada não, minha filha. Sim. E esse papo de empoderamento feminino é um creme de leite, é um chantilly que deram para você poder sair por aí arrotando, enquanto você continua sendo, sim, o elo mais frágil da sociedade que deveria estar sendo protegido. Sim, mas e não há nenhum mal nisso. Mas as mulheres que estão empoderadas acham que o quê? Ela vai conseguir fazer isso sozinha. Não, você não vai. A sociedade precisa dos 2 elementos, homens masculinos, mulheres femininas. Enquanto a gente continuar vilanizando a masculinidade, nós, como um povo, vamos continuar afundando no balde de merda que a gente está se afundando hoje em dia. Justamente. E cada vez ele vai ficar só maior. Aonde que houve essa quebra? Por que de repente a gente virou o que a gente virou? Para mim, olha o tamanho da tragédia que está se desenhando. Vamos prestar atenção, você vai entender olhar para o futuro. O tamanho da tragédia. O buraco que a gente tá na beirada. Eu tenho 52, vou fazer 53 anos. Meus pais, a geração dos meus pais, recebeu das gerações anteriores deles, do meu avô, da minha bisavó, da minha tataravó, todo um padrão de comportamento. Aquela família tradicional, a mulher ficava em casa, o cara trabalhava, trazia as coisas para os filhos, saía para fazer piquenique. Respeito.
havia aquela figura da família tradicional. Isso foi mais ou menos inalterado até a década de 60. A geração dos nossos pais receberam dos pais deles essa bagagem tradicional, certo? A mulher vai ter a primeira relação quando ela casar, sexo só depois do casamento, né? A mulher não vai ter ninguém fora de casa, o cara vai respeitar a família, ele não vai encostar a mão nos meninos. Aquela família tradicional. Nossos pais receberam essa bagagem. Mas aí na década de 60, eles tiveram contato com uma tecnologia de informação em massa. Essa tecnologia se popularizou no mundo inteiro, a partir da década de 60, chamada televisão. Nossos pais que receberam essa mochilinha de bagagem tradicional, quando tiveram contato com essa tecnologia, deu uma merda desgraçada. Mulher tomando pílula, que é hormônio, amizade colorida, relacionamentos abertos, taxa de divórcio começou a aumentar, crianças com TDAH, depressão, e por aí vai. Fantasia se confundindo com realidade nas novelas. Isso produzido pela geração dos nossos pais, que receberam uma bagagem de conhecimentos tradicionais e tiveram contato com uma tecnologia de informação em massa, a TV. Sim. Muda para a geração de agora. Deus amado. Há essa bagagem? Não, porque nossos pais não passaram essa bagagem pra gente. Eles receberam um presente das gerações anteriores que eles não passaram pra gente. Não passaram. Eu não herdei do meu avô. O pai, como... Não, seu pai herdou do seu avô. Eu não herdei, porque meu pai tá me passando outras coisas que deveria ser passado. Ele recebeu a bagagem do seu avô, mas não me passou. E não te passou. Só que essa geração agora está tendo contato com uma nova tecnologia de informação em massa, chamada internet. Se a geração passada, que recebeu uma mochilinha de bagagens, de conhecimentos e parâmetros morais ancestrais, quando teve contato com uma tecnologia de informação em massa, deu a merda que deu... Já se perdeu? Você acha que essa geração agora, que não tem essa mochilinha, vai acontecer o quê com essa tecnologia de informação em massa? Sequência de repasse. Vou te falar o que vai acontecer. Homens indo pro carnaval se vestindo de mulheres achando que tá tudo bem. Exatamente isso. Você consegue enxergar seu avô fazendo isso? Indo pro avô? Mas rapaz, meu avô quase morreu de próstata, de exame de próstata, não queria nem tomar remédio. Não, Caribe. O que você vai fazer esse carnaval, avô? Caribe, eu já me comprei um abadá pra um bloco lá em Salvador que eu vou vestido de mulher. Pô, que... Se eu parecesse, eu tomava... Meu avô tinha atrás da porta. Não tô falando que isso é certo fazer, até porque... Mas enfim, se é pra falar do passado sem nenhum constrangimento, era isso que é. Isso que aconteceu. Eu fui criado assim, provavelmente. Ele tinha um cano. Ele tinha a paciência pra esquentar no fogão e fazia achatado e redondo na ponta. Poucas ideias, Loyola. Olhou o que pode, o que não pode, mas respeita. Ele não queria que eu envergonhasse o meu pai e muito menos meu avô. Ele falava: enquanto eu for vivo, filho meu, não me desrespeita rua com coiseira desse tipo. Era considerado. Agora se mudou tudo. É quando eu não falei pra você, o Hulk na minha época, a gente tinha medo que ele se transformasse. Qual que era a nossa ansiedade assistindo o Hulk? Que ele não podia se transformar. Porque a hora que ele se transformasse, ele batia até nos parentes. Né? Então a gente ficava calma, aumentava a voz com o Hulk. Agora, o pessoal transforma o Hulk, cutuca ele, e ele se transforma. Logo, o próximo filme, o nego vai estar passando a mão na bunda do Hulk. E ele transformado, não é antes de transformar, não. Então é aquele negócio, realmente está desconfigurando. E eu vivi esse tempo, talvez você mais perto, né, dessa parte mais rígida, né, por causa da nossa diferença de idade, que não é tanto assim. Mas os nossos filhos não vão saber jamais do que nós passamos. Eu não recebi dos meus pais essa bagagem que eles receberam. Do meu pai, eu não recebi essa bagagem. Ele recebeu do meu avô. Sim. Mas a transferência, ela não é intergeracional. Né? Não é o meu bisavô que tem que me passar isso. Meu bisavô passou pro meu avô, meu avô passou pro meu pai deveria passar para mim, não, meu pai não me passou. E a gente tem uma geração de homens de 50, 40, 30 anos que cresceram nessa orfandade da masculinidade. A gente tá tendo que ir sozinho e por meio de algum influencer maluco que vai pegar uma foto sua e calcular seu VSM, pelos simulacros mais absurdos de masculinidade. Eu vejo uma manada imensa de homens em busca desses padrões ancestrais. A gente sente nos nossos ossos que está faltando alguma coisa. Cadê o seu ídolo? Cadê o seu padrão? Sua referência? Qual é o seu referencial para poder ser macho? É o cara que está indo se fantasiar de mulher no carnaval? Sério? É o cara que chora à toa? Um homem deveria chorar quando
um ente querido dele faleceu, sei lá, em situações muito, muito, muito específicas. E mesmo assim, é aquele choro travado que escorre uma lágrima e... Não, o que aconteceu? Não, um cisco no meu olho aqui. E pronto, e acabou. Porque não se espera de você que você se comporte de um jeito frágil e vulnerável. Nossos bisavós ensinaram nossos avós isso. Sim, nunca vi meu avô chorando. Nossos avós ensinaram nossos pais assim. E o que é a geração que nos antecedeu imediatamente? A geração que tem hoje em dia entre 70 e 90 anos de idade. O que essa geração fez? Inverteu completamente as coisas. Na década de 90, nos anos 2000 e mesmo agora você vai encontrar mulheres querendo competir em vistosidade feminina com as filhas, cara. Sim. Quando antes aquela mulher era o bastião de sabedoria da família. Na hora que a filha tinha alguma crise no casamento, alguma coisa, não tá sabendo educar a criança direito, ela ia procurar a mãe, porque a mãe era aquele bastião de sabedoria. Sabe onde é que ela vai encontrar a mãe agora? Fazendo agachamento, com uma calça transparente, uma calcinha desse tamanho enfiada na academia mais próxima. Em cima de uma bola de plástico, rolando pra lá e pra cá. Nada contra atividade física, mas vem cá, por que a senhora tá querendo competir em vistosidade sexual com a sua filha? Qual o problema da senhora assumir que nessa altura do campeonato a senhora deve se cuidar, mas você deveria muito mais ser um bastião de sabedoria para gerações que estão vindo, para que eles tenham algum referencial. O que você vai encontrar com os homens hoje em dia? Procura algum homem de 50, 60, 70 anos que tenha aquela figura do sábio. Alguém com quem você pode se aconselhar, o cara vai querer o seu bem. Eu vou te falar palavras duras, Caribe, mas é pro seu bem. Me ouça. Reflita a respeito. Onde que você vai encontrar isso? É difícil. Não tem. Os caras estão indo lá assistindo, estão se reunindo na mesa do bar para assistir BBB. Justo. Cadê os bastiões? Não tem. O bastião de conhecimento, de sabedoria? Não tem. Não tem. Na época dos nossos pais, tinha. Eles tinham o pai deles. Na época dos nossos avós, tinha. Agora, da década de 60 para cá, o negócio pegou um caminho que, sinceramente, para mim é irreversível. E caminha nesse sentido mesmo, nós estamos fadados, o Ocidente está fadado a ser extinto como processo civilizacional. Ele vai ser substituído por alguma outra coisa. E a dificuldade só aumenta em relação ao começo de tudo, que é a formação de família, né? Você atacando na base, não tem filhos, não tem homem, não tem mulher, não tem uma estrutura, cada um vivendo independente, é assim mesmo. Sabe o que eu queria falar com você, Loyola?